Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui hoje, né? Eu sou Israel Ferreira Lima, eu sou coordenador técnico e sócio da Ícone Consultoria Tributária, né? Esse podcast hoje, a intenção é a gente comentar, né, sobre a reforma tributária para tentarmos tirar algumas dúvidas que surgem aí no mundo contábil e jurídico, né? Eu tenho aqui com convidados o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Roberto Nascimento, a contadora Luciana, que foi vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC da Paraíba, e o colega aqui, que é Eduardo Amorim, que hoje é vice-presidente, no cargo também de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade, né? E assim, para falar assim em torno da reforma, não só da reforma de consumo, mas a reforma também, né, essa mini reforma, né? Que o governo federal aproveitou e fez uma reforma, né, também das rendas, né? E no final do ano, a reforma da renda foi muito mais badalada do que a reforma do consumo. A reforma do consumo ficou um pouco assim, e a reforma da renda teve um impacto maior. Um impacto maior, né? Mais divulgação, né? Corre muito grande. Da imediatidade, né? Ela já está vigindo, né, já para 2026, né? Enquanto que a do consumo, na verdade, efetivamente, só em 2027, né? A do consumo a gente já vinha trabalhando ela e tal, e a da renda saiu a lei para outro dia já aplicar, né? E aí eu gostaria, nesse momento, de pedir ao professor Roberto Nascimento para falar como é que o Conselho Federal está tratando isso aí em relação aos contabilistas que precisam se aprimorar, né, nessa reforma. Como é que o Conselho está vendo isso aí? Minha gente, para nós é um prazer estarmos aqui junto, sendo recebido pela Ícone Consultoria, e aproveito para cumprimentar o professor Jael, o professor Eduardo Amorim e a professora Luciana. Para nós é um prazer estar aqui conversando sobre esse mix que está acontecendo da reforma tributária e outras legislações que vai tratar de tributos. Hoje, esse podcast eu considero de grande importância, de grande valia para todos os profissionais de contabilidade e para empresários também. Dizer que o Conselho de Contabilidade, aqui no estado de Pernambuco, é daqui que eu posso falar, é uma instituição com mais de 16.500 profissionais de contabilidade, 2.500 empresas de contabilidade, e nós estamos, desde que começamos a tratar da reforma tributária, estamos desenvolvendo treinamentos no sentido de esclarecer aos profissionais, de esclarecer aos empresários e aos estudantes de ciências contábeis, principalmente também porque esse tema é um tema que é nosso, porque às vezes tem profissões que querem abraçar essa reforma tributária, e eu quero dizer que essa reforma tributária, essas legislações que estão sendo alteradas, ela é um ponto de desenvolvimento do profissional da contabilidade, e chamo a atenção para dizer o seguinte, que este é um grande momento para o profissional da contabilidade. Você tem muito mar, vamos dizer assim, para nadar de braçadas. E o Conselho de Contabilidade de Pernambuco e de todo o país tem desenvolvido cursos, treinamentos nesse sentido. A gente tem, durante o ano de 2025, nós temos um programa chamado CRC na Estrada. Nesse programa, a gente tem levado, sem exceção, em cada município que a gente vai, que congrega diversos municípios, a gente vai nos municípios maiores, congrega diversos municípios, a gente leva esse treinamento, e todos eles têm sido de casa cheia. A gente aproveita para parabenizar os profissionais de contabilidade que têm buscado o conhecimento. Essa oportunidade desses treinamentos é um momento que os contadores literalmente bebem sabedoria, porque a gente tem tido profissionais de excelência, além dos treinamentos que a gente tem dado presencial, a gente tem dado também de forma remota, concedido entrevistas em rádio, televisão, podcast como esse, no sentido de alertar o profissional de contabilidade, o empresário, o estudante, de dizer que você tem uma grande oportunidade na sua frente. Eu quero dizer o seguinte, o cavalo selado, ele só passa uma vez na sua frente, tem que montar e desenvolver esse trabalho e aproveitar para faturar. Isso mesmo. Ótimo. E eu sou testemunha disso, né? Isso. Porque eu tive com vários CRC na estrada, Isso. Né?
Tive várias vezes no conselho dando palestra, inclusive numa da palestra eu disse, gente, é a oportunidade que vocês têm, vocês precisam aproveitar, né? Não é tratar, vem mais trabalho e tal, não, é a oportunidade que a gente está tendo. Eu tenho 40 anos de estrada, já teve várias reformas, mas essa foi uma reforma estrutural, muito maior do que todas que passaram, né? Então a gente tem que aproveitar, porque o desconhecimento é grande ainda, então a gente tem como contador, aproveitar essa oportunidade, passar conhecimento, e, logicamente, né, usar essa para trazer benefícios, né, para a classe. Bom, falando em reforma, né, nós estamos no início da reforma. Né? A reforma, propriamente dito, começa em 27, mas iniciamos esse ano com alguns detalhes fiscais, alguma informação e tal. E aí eu gostaria que o professor Eduardo Amorim falasse sobre essa preocupação de hoje, em 2026, qual é a preocupação mesmo que nós temos que ter com essa reforma? Boa tarde a todos. Israel, inicialmente agradecer a oportunidade, né, de estar aqui trocando ideias sobre a reforma tributária. Acho que é um dos temas que a gente tem vivido hoje, né, mais intensamente, essa questão da reforma. E o meu ponto de vista, né, e a gente está no primeiro ano da reforma, né, até agora, tudo que nós tínhamos, né, vivido eram as legislações e as interpretações, né, sobre a forma como se daria, e agora a gente dá o primeiro passo. Na verdade, é efetivamente o primeiro ano da reforma em 2026. E esse ano, o que é que nos reserva como profissionais de contabilidade, né? Então, e como empresários, né, que representamos, né, como contadores, seria a preparação. Então, a gente está há um ano, né, onde a gente está, que a gente chama de calibragem, né, ou de testes, né, onde a gente agora precisa adequar nossas informações para que a gente se prepare para o que vem em 2027. Então, esse ano de 2026, na prática, o que é que as empresas e os profissionais de contabilidade precisam fazer? Primeiro, adequar os seus documentos fiscais. Então, o novo modelo de nota fiscal eletrônica já está aí, né? Fazer uma correta classificação dos produtos, né? Entendendo a nova forma fiscal de classificação, lembrando que eu mantenho a anterior, né, e crio uma nova forma, né, uma nova classificação para os produtos, porque a gente vai ter produtos que terão uma forma de tributação pelo IVA, né, pelo CBS e IBS, né, a CBS a princípio, e outros que continuam sendo tributados pelo ICMS e ISS. Então, eu preciso, né, preparar, né, a codificação para que eu atenda, né, a essa nova exigência em termos de preenchimento de documento fiscal. Depois, aí eu diria que é uma segunda fase, mas não menos importante, que é a de planejamento. Então, eu tenho que me planejar para 2027, né, que a gente sabe que uma das principais características dessa reforma, né, é a não cumulatividade plena. E o que seria não cumulatividade plena? É exatamente essa capacidade de absorver créditos na maioria dos bens e serviços que eu adquiro. Então, eu preciso pensar hoje de quem eu vou comprar, né? Eu preciso pensar hoje, né, para quem eu vou vender, né? Eu preciso pensar o meu modelo de tributação, se eu devo permanecer, né, no regime normal, se eu devo passar para um regime simplificado, né? Se eu tenho a possibilidade de fazer essa mudança. Ou seja, eu tenho que planejar, né? Tenho que antever o que vai acontecer em 2027 para que eu não seja surpreendido, né? Sem saber calcular o meu custo de aquisição, sem saber calcular o meu preço de venda, né? Num ambiente de tributação mista, né? Porque eu vou ter a tributação atual, né, em termos de ICMS e ISS, e vou ter uma nova tributação que substitui aí o PIS e COFINS pela CBS. Então, nós temos, né, respondendo, né, de forma mais objetiva, uma é a preparação, né, para a emissão dos documentos fiscais e outra é um planejamento para quando se iniciar a tributação efetivamente em 2027. Olha, eu vou falar, Eduardo, você vai estender um pouquinho. Em 29, 30 e 31, quando começar a entrar o ICMS, como é que fica esse negócio? Isso aí realmente é o que eu digo, o planejamento, né, é uma coisa que começa agora. Então, eu acho que um dos maiores desafios que os profissionais de contabilidade e os empresários terão é de quantificar suas operações, né? Então, veja, eu tenho agora em 2027, né, como a gente falou, um regime misto, né, onde eu vou ter uma tributação pelo novo tributo, né, pela contribuição
de Bens e Serviços, a CBS, né, que é um tributo que é calculado por fora. Ao mesmo tempo, eu vou ter uma tributação do ICMS que é calculado por dentro, onde um vai estar compondo a base de cálculo do outro, né? Quando eu adquiro, né, eu vou ter crédito ao CBS, que talvez não tenha crédito para o ICMS, ou não tenha crédito do ISS. Né? Quando chegar em 2029, né, além dessa situação que a gente está apresentando, eu começo a ter uma redução, né, no montante da tributação do ICMS, que ele vai reduzindo 10% a cada ano, né, de 29 a 32, e ao mesmo tempo sendo inserido a IBS. Né? Então, veja, o IBS. Né? Então, com isso, eu passo a ter praticamente 3 formas de tributação simultâneas sobre uma mesma operação. E quando eu falo uma apuração diferente, eu estou falando não é só do imposto na venda, mas o crédito da aquisição, né? Onde eu vou ter um crédito que hoje, né, tradicionalmente só sobre o custo da aquisição, sobre o preço dos bens que eu revendo ou que eu produzo, e agora, a partir da reforma, né, a partir da implementação da reforma em 2027, esse custo, né, ele vai inclusive incidir sobre as despesas que até então não geravam créditos fiscais. Então, com isso, veja, eu mexo na toda a minha estrutura de apuração, porque vamos imaginar que eu tenha um aluguel de R$10.000 hoje, né? Esse aluguel só me gera dedução do imposto de renda se for lucro real. Ou talvez PIS e COFINS, se quem tiver, se tiver relação com a atividade e tal. A partir do próximo ano, né, eu vou ter o crédito desse aluguel. Assim como vou ter crédito de uso e consumo, assim como vou ter crédito de energia elétrica, coisas que não incorporavam. Então, com isso, esse crédito, ele vai ser um redutor do meu custo. Então, são contas que a gente vai precisar fazer, né, para que eu não fique com o meu custo superavaliado e o meu preço de venda fique sem competitividade, ou que ele fique subavaliado e ele acabe não conseguindo cobrir as minhas despesas. Né? Então, agora sim, a gente vai ter que voltar para aquelas aulas de custo que nós tivemos, né, lá na graduação. Né? E a formação de preço. Né? Então, se eu não tiver um custo bem produzido, né, bem trabalhado, bem realizado, eu não consigo ter um preço de venda também real. Então, a gente passa a ter aí, né, um grande momento para os profissionais de contabilidade, né, porque não é mais apenas emitir um documento fiscal, não é apenas fazer um registro. Eu agora tenho que pensar nas operações que a empresa vai realizar. É uma mudança completa de paradigma. Eu diria até o seguinte, eu acho que a gente poderia tirar esse nome de reforma tributária e botar revolução tributária, porque é o que a gente vai ter, é uma revolução na forma de procedimento, né, comparando com o que a gente faz atualmente. E isso tem deixado, professor Eduardo, os profissionais de contabilidade inquietos, né? Por isso a necessidade de consultoria, necessidade de treinamentos, né? Para que os profissionais estejam preparados para enfrentar esse momento, né? E é interessante que os empresários, eles deviam já estar despertados para esse momento. Eles não estão, é como se eles dissessem, isso é com o meu contador. Não é só com o seu contador, você é responsável. O resultado ou a tributação vai cair em cima do seu negócio. Então a gente chama a atenção dos empresários, fique atento ao seu negócio. Exatamente. Estão esperando pelo contador e essa mudança radical, o planejamento tributário, em que ele envolveu custos, né? E a nossa colega ali não gosta muito do custo, contabilidade de custo. Mas tem que ter contabilidade de custo, porque formação de preço e ainda tem fluxo de caixa. Porque quando a reforma entrar o split payment, e você não receber o dinheiro no imposto para ficar no bolso, para pagar o imposto depois, ele passar direto para o governo, seu fluxo de caixa cai. Então, tudo isso vai impactar com essa reforma tributária. Verdade. Né? Há uma perspectiva de que o fluxo de caixa das empresas vai diminuir em torno de 11%, 12%, né? Então, isso vai fazer falta. Aí o empresário vai buscar o dinheiro aonde? Para cobrir aquela deficiência de caixa para o giro do seu negócio. Então, planejamento, a palavra é planejamento, é apuração de custo, é apuração de resultado, é formação de preço, como falou o professor Eduardo. O contador tem que estar preparado. Exatamente. A gente não abre nem para um trem. Exatamente. E um detalhe, né, que eu acho que é importante também lembrar, né, é que hoje nós temos praticamente 2 tipos
de liquidação, de pagamento de imposto, né? Um é antecipação ou retenção, né? Sim. E o outro é a apuração normal. A partir da reforma, nós teremos 5. Né? Então, além da apuração, né, que nós temos, eu posso ter o split payment, né, que é o pagamento sobre movimentação financeira, como o professor Israel muito bem colocou. Né? Nós temos, né, a forma de pagamento pelo próprio adquirente, onde eu vou recolher o imposto do meu fornecedor. Para tomar né? crédito. Para quem eu possa tomar o crédito. Para garantir que haver. E tudo isso vai impactar no meu fluxo de caixa. Eu vou ter uma saída de dinheiro, né, para o pagamento do imposto, sem que eu efetivamente tenha realizado o fato gerador. Então, veja, né, eu estou comprando e eu estou pagando um imposto para que eu possa me creditar dele. Só que eu não realizei a venda, né, e menos ainda o recebimento da venda daquele imposto. Ou seja, eu antecipo minha saída de caixa. Né? Então, isso vai ter uma repercussão significativa, né? E aí, professora Luciana, né, mais uma vez eu digo, né, a gente vai ter uma repercussão, né, no planejamento, né? E aí a gente precisa pensar realmente as nossas operações e para que a gente acabe não sendo engolido, não é, por essa reforma. Então, ela vem, né, com um grande propósito, que é a simplificação. Essa simplificação a gente sabe que ela efetivamente só ocorre em 33, né? Mas esse período agora de transição, ele é fundamental para a sobrevivência das empresas. Então, quem não conseguir se adequar nesse primeiro momento, né, vai ter muita dificuldade de se manter até 2032. Né? Então é isso que a gente chama atenção. E aí, muito bem lembrado por Roberto Nascimento, né, a importância de que os empresários eles atentem para a necessidade do apoio aos contadores. Se eles querem jogar a responsabilidade, né, pela adequação de suas rotinas ao contador, eles têm que dar condição, eu digo inclusive a condição financeira, né, a condição necessária para que eles implementem, né, os controles, né, e os procedimentos adequados para esse período, né, que se aproxima a partir de 2027. Bom, e já falando de planejamento tributário, a gente fala muito de planejamento tributário, a gente vê lucro presumido, lucro real, mas tem um impacto significativo nas empresas do Simples Nacional. Porque hoje, pelo sistema que a gente paga hoje, a empresa do Simples paga, é unificado percentuais menores dentro do Simples Nacional. Mas uma empresa de lucro real, por exemplo, que é não cumulatividade de PIS e COFINS, quando ela compra de uma empresa do Simples, ela toma crédito integral, como se a empresa do Simples fosse lucro real também. Mas na reforma, o IBS e o CBS, que é pago dentro do Simples, quando a empresa que não está no Simples, que agora pode ser real ou presumido, que vai precisar de crédito, ela não vai tomar o crédito integral. Ela vai tomar o crédito daquele imposto que está dentro do Simples. Ela recolheu. E aí disseram assim, não, mas você pode tirar o IBS e o CBS, colocar fora do Simples para dar crédito. Professora Luciana, comente aí sobre como é tirar o IBS e o CBS de dentro do Simples, ficar híbrido. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite, professor Israel, em nome do ícone Consultoria. Também cumprimentar o professor Eduardo, Roberto. E para mim é uma alegria, né? Sempre estar aqui e ainda mais falar e aprender também. Seu Israel, seguinte, quando a gente fala de Simples Nacional, a gente tem que lembrar que hoje, por dados do Sebrae, nós temos mais de 80% das empresas do país são Simples Nacional. Né? Então, queira ou não, seu Roberto, são essas empresas que movimentam, na realidade, a economia. E a reforma tributária é uma realidade. Né? Ontem foi sancionada o comitê técnico que vai cuidar da parte inicialmente do IBS. Né? E eu gosto de falar bem simples também, porque o público que nos escuta nem sempre são só contadores, né? Que, por regra, tem que saber. Né? Tem que saber. Mas também empresários que, como o senhor Roberto disse, nós temos que entender do nosso negócio. Né? Nós não podemos deixar apenas a mercê da legislação ou então que o meu contador decida. Então, quando a gente fala de Simples, há uma preocupação. Pelo menos em mim há uma preocupação, né? Nós trabalhamos hoje com muitas empresas do Simples Nacional que não entendem nem o que é crédito. Né? Que não entendem nem o que é crédito. Então, como é que vai funcionar? Esse ano de 2026, o impacto não será diretamente no Simples Nacional. Então, um podcast como esse é importante para a gente disseminar a informação correta.
né? Porque informação existe em todos os lugares. As redes sociais estão aí espalhando, né, o que podem espalhar de informações inverídicas também. Então, o que a gente quer é passar uma informação correta para que o empresário possa seguir alinhado, né? E, para mim, o pilar mais importante dessa reforma está o segredo vai ser a precificação, que foi o que vocês já falaram, né? Então, o preço do meu negócio, do meu serviço, ou o preço do meu produto, que vai me direcionar se eu estou perdendo ou se eu estou ganhando. Se eu estou lucrando ou se eu estou tendo prejuízo. Para o Simples Nacional, esse ano vai ser um ano de teste. Então, não adianta o cliente perguntar, mas Luciane, e aí as alíquotas vão ser quanto? Nós ainda estamos em fase teste. Nós temos uma alíquota de 0,1 e 0,9 por enquanto, né? Não temos ainda a certeza de dizer essa alíquota, mas sabemos que terão 2 regimes. Eu posso ficar no tradicional, que é aquele que recolhe dentro do DAS, ou eu posso migrar para o da reforma tributária, que é o IBS e o CBS, que vai me gerar créditos. Mas qual é o benefício de ficar ou de ir? Né? O benefício, pelo que diz as legislações e pelos estudos, aquela empresa que vende ao consumidor final, CPF, né? Ele vai ser mais vantajoso, lógico, sabemos que isso a gente só vai poder dizer quando a gente planilhar. Exato. Eu não posso chegar para o meu cliente hoje e dizer que é melhor ele ficar no tradicional, porque eu tenho que planilhar com os dados anteriores. Então, o tradicional talvez seja melhor para quem vende para consumidor final. Porque eu não tenho que gerar crédito para consumidor final. Porque eu, como consumidor final, não preciso de crédito para nada. Eu não reduzo imposto de renda, eu não reduzo nada. Né? IPTU, não reduz nada. E o outro do CBS e do IBS, que segue a regra da reforma, geraria crédito para empresas. Eu vendo para empresas. Então, o que é que isso me traz? Aí é o pulo do gato, como diz lá na Paraíba. Maior competitividade. Para uma empresa de lucro real, para ela é melhor comprar a quem? A quem me gera crédito. Então, empresários de Simples Nacional, a atenção no seu contador e valorização do seu contador, porque é ele que vai orientar o caminho das pedras, né? E nós, contadores, temos que tomar essa responsabilidade para a gente. Aprender, eu não sei fazer planejamento, aprenda a fazer o planejamento tributário. Hoje o Excel ele faz tudo, né? Pega a legislação, se debruce e faça isso pelo seu cliente. E outra coisa, já falando de precificação, cobre por esse serviço a mais, né? Porque é um novo ramo, né? De você ganhar mais, né? E ainda por cima você sair daquele operacional e mostrar estrategicamente que você, contador, pode mudar a realidade daquela empresa, né? E eu não falo só apenas de empresa do Simples. A gente está falando aqui de empresa do Simples porque a gente sabe que hoje é o carro-chefe do nosso país. Mas aqui no Nordeste, né? E nós sabemos que o grande gargalo de imposto hoje chama-se ICMS. O senhor entende bem disso, né, seu Eduardo? Então, o ICMS, principalmente o ST, né, a substituição tributária, é o que muitas pessoas perguntam, como vai ficar? Né? Como vai sair? E o diferencial de alíquota vai continuar? Né? Então, quando a gente se pergunta, e os municípios, quantos municípios nós temos hoje? Eu não sei nem precisar, vocês... No Brasil, 5.400 e pouco. Tu imagina aí, a primeira regra que teve foi a sua nota fiscal tem que se adequar ao modelo nacional. Contador, entra no modelo nacional, o modelo nacional da SERP está fora do ar. Nós temos muitos municípios que têm que se adequar. Vai colocar a alíquota de 5 do ISS, não pega. Então, se você... É tanto que eles recuaram um pouco com relação às obrigatoriedades. Por quê? Porque eles sabem que não é possível mais de 5.000 municípios entrarem em conjunto com uma normatização igual para todo mundo. Nem os estados conseguem também. Né? Nem os estados conseguem. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tem que deixar os clientes calmos, assim, não é fácil, né? Vai ser mais uma, como o lançamento do E-Social, que também foi um desafio. E hoje ele gira muito bem. Mas por quê? Por causa da nossa força de trabalho. O contador, ele tem essa importância. E essa importância, ela tem que ser vivida por nós e abraçada por nós. Nós não podemos deixar que isso vá para áreas que não têm capacidade de orientação.
Então, o planejamento tributário e a precificação é a primeira coisa que essas empresas devem fazer para ingressar nesse novo regime de tributação, professor Israel. Ótimo. E aí eu vou assim fazer um alerta para os contadores da empresa do Simples, né? Que às vezes acha que é simples e tal e não se aprofunda mais. Eles vão ter que se aprofundar no regime Simples. Porque o regime do Simples vai dar trabalho. Eu acho que é o mais impactado. Se não fosse esse aumento da alíquota do presumido, o Simples seria o mais impactado. Mas como o presumido, além de ter que ter crédito, perdeu 3,65 do PIS e COFINS, entrar, também teve uma alíquota majorada. Mas a do Simples precisa ter cuidado. E muitos contadores, quando trabalha só com o Simples Nacional, ele fica mais simples, porque ele trabalha descansado. Né? Ele vai ter que começar a estudar e muito. Porque é complicado. Olha, como ela falou ali, qual é a decisão que você tem que tomar? Eu sempre falo ali, vamos fazer assim, marcar positivo e ponto negativo, quando eu dou a palestra. Ponto positivo e negativo. Se a empresa for, os compradores for consumidor final, ponto positivo para o Simples Integral. Isso. Se for mais pessoa jurídica, ponto positivo para híbrido. Agora, mas tem um caso. Se minha empresa, as minhas compras, dá muito crédito, meus custos é alto, gera crédito, ponto positivo para o híbrido. Se não gera crédito, ponto positivo para o integral. Sim. Mas minha margem de lucro, se a minha margem de lucro do meu produto for alta, ponto positivo para o integral. Mas se minha margem de lucro for pequena e meu lucro, minha entrada é alta, ponto positivo para o híbrido. E isso aí você tem que pesar, não é só... E a gente tem que lembrar também que tem a CPP, que é a contribuição previdenciária, a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda da pessoa jurídica. Que vai ficar no Simples. Que está fora disso. Nós estamos falando de CBS e IBS. E aí estamos falando de PIS, COFINS, ISS e ICMS. Aí você vê, sai 8, fica 5. Né? Aliás, de 8 fica 5. Aí de 5 você tira 2. Aí o Simples Nacional fica simples. 3 tributos. 3. Aí é simples mesmo. Contribuição social patrimonial, imposto de renda, contribuição sobre o lucro e imposto de renda. Aí é um Simples Nacional simples mesmo, né? Então, assim, essas mudanças realmente vai impactar também as empresas do Simples e tem que ter preocupação. Porque muitos contadores é tão simples, joga ali o PG dá isso e tal. Mas agora o negócio vai ser diferente. E quando se fala, professor, desculpa, Eduardo, e quando se fala, professor Israel, em planejar o negócio, porque se você vai faturar para pessoas físicas, já decidimos que é melhor continuar no Simples. É o ponto positivo. Mas quando não é para pessoa física, você vai vender para pessoa jurídica do lucro presumido ou do lucro real, por exemplo, aquela empresa que está comprando vai querer geração de crédito. Aí como é que você vai fazer isso? Você vai, professora Luciana, você vai abrir uma nova empresa para essa nova empresa jurídica para ela comprar, vender e gerar crédito. E a outra fica no consumo. Olha, essa aí é uma boa oportunidade para os contadores também, porque ele vai ter um segundo cliente daquela mesma família, né? Vamos dizer assim. E, seu Roberto, isso na verdade já existe, né? A gente sabe que existe. A gente sabe que isso nem é lisão fiscal, né, Eduardo? É lisão fiscal. Não é lisão. Isso é evasão mesmo. É evasão mesmo, né? Chega a ser uma evasão. Fracionamento de atividade. Isso, o que é? Ó, contador, eu quero fazer a minha tributação, as minhas vendas pelo Simples Nacional. Agora, os meus funcionários, a senhora coloque no lucro presumido ou vice-versa? Ao contrário. Lucro presumido eu faturo e coloco os funcionários no Simples, porque eu não tenho contribuição patronal. Então, acho que vai funcionar da mesma forma. Só que, qual é a nossa resposta para isso? Você tem caixa para cobrir seus funcionários? Não é legal você abrir 2 empresas. Agora, eu tenho que ter caixa para cobrir a despesa dos meus funcionários. Essa empresa não está girando? Ela tem funcionário. Eu simplesmente não posso fazer o que o cliente quer que eu faça para pagar menos imposto. É aonde a gente erra e aonde a gente acaba se desvalorizando. E Luciano, quando se faz esse tipo de... Se tem esse tipo de ideia de abrir 2 empresas, a gente está indo de encontro o que prevê a lei, a 2214. Mas se você não planejar assim, o que será das empresas do Simples que vende para a empresa de lucro presumido e lucro real? Vai fechar?
Essa é uma interrogação que a gente deixa. Então tem talvez repensar isso, ver como é que vai ser. Alguma coisa terá que ser feita para que, se for o caso de se abrir 2 empresas, se abra e não se entenda como burlar a lei, Isso. né? 2 empresas que operem regularmente, né? Não é? Eu vou apimentar um pouquinho aqui a discussão. Apimenta, Eduardo. E a professora Luciana falou aí do fracionamento da empresa, né? Que isso é uma das coisas que, na verdade, é uma realidade nossa, né? Assim, infelizmente ou felizmente, não sei, é uma prática, né? E quando ela é uma empresa correta, ou seja, estou abrindo uma empresa, né, para colocar uma terceirização de mão de obra e eu pago a empresa pela terceirização de mão de obra, não vejo irregularidade nenhuma. Mas quando eu abro uma empresa que ela não tem receita e ela tem os empregados, aí sim, né? Inclusive, né, isso é até uma forma, né, de... A Receita Federal, e receitas municipais e estaduais também, elas têm a chamada presunção, né? Então, se você tem uma despesa para a qual você não tem a receita, né, presume-se que houve a receita e ela não foi declarada, né? Mas vamos voltar aqui para o Simples Nacional, né? Nessa análise que foi feita aqui, eu considerei aí a questão dos pontos estabelecidos pelo Israel, né? A análise feita pela professora Luciana, e a gente tem uma outra questão, né? Vamos lembrar que eu tenho um rol, que não é pequeno, de produtos isentos ou de produtos com tributação reduzida, né? Vamos imaginar que eu tenha uma empresa que ela venda a consumidor e o seu mix de produtos seja isento. É vantagem eu ficar no Simples Nacional? Não. Porque não vai ter isenção para o Simples Nacional. Então, veja que, né, sempre há um desdobramento dessa análise, né? Então, é importante a gente entender do produto que eu estou vendendo, né? Então, é muito importante, né, que a gente não estabeleça critérios para análise. Na verdade, a análise ela é única. O planejamento ele é único, é um DNA, é uma impressão digital de cada empresa, né? Então, infelizmente, a gente se depara aí, com todo respeito a quem realiza consultoria, não cabe aqui nem é o momento de estabelecer nenhum tipo de crítica, por favor, não entenda dessa forma, mas muitas vezes a gente vê que empresas que vendem uma receita pronta, né, de planejamento tributário sem entender a operação da empresa. Muitas vezes até passando, né, por cima do conhecimento que o contador tem daquela empresa. Né? Então a gente se depara com algumas situações dessas, onde, me perdeu a expressão, mas desce de paraquedas aí um grupo, né, traz uma receita de bolo, né, oferece uma vantagem que de fato não existe, que muitas vezes aquilo ali corre à margem da lei, né, da legalidade, né? E o empresário achando, né, e talvez por desconhecimento, que aquilo ali de fato vai lhe representar em uma vantagem, acaba acatando. E muitas vezes não escuta o seu profissional, o seu contador, o seu prestador de serviço, né? O que é aquela pessoa que está lá no dia a dia da empresa, né? E a gente acaba por ver que ao final muitos desses planejamentos, muitas dessas propostas, né, acabam trazendo um certo alívio financeiro de imediato, mas um prejuízo enorme a longo prazo, a médio e longo prazo, né? Se volta através de uma autuação ou de precisar refazer e recolher, né, intempestivamente o imposto com os acréscimos legais, né? Porque a legislação ela é muito clara em relação a certos procedimentos, né? Então, e um detalhe, a legislação ela não permite uma interpretação elástica, né? Ou seja, é aquilo que está na lei, a isenção que está na lei, a regra que está na lei, né? As discussões que fogem disso têm que ser nos tribunais, né? Então, muitas vezes a gente se depara, né, com algumas propostas, né, de redução que acabam, na verdade, gerando um prejuízo ao invés de um retorno. E isso, com a reforma tributária, vai acontecer muito, porque ainda é um mundo a ser desbravado, né? Ainda tem muita coisa que não está clara em termos de prática operacional, né? E aí eu repito, né? Cada empresa é única, né? Não existe 2 empresas iguais, ainda que seja do mesmo dono, né? Até pelo perfil da administração, na realidade, cada empresa é única. E nesse ponto aí, só complementando, que ele falou aí eu acho que o grande segredo vai ser a classificação dos produtos. O NCM. Continua, né? Aí entra a IA. Continua, que nunca acabou. Né? Quando lançaram essa questão dos produtos monofásicos, foi um caos, né? Porque a gente tem que separar. Já tem sistema que separa, mas tem sistema que não separa.
Então, os que não separam, o contador sabe que não está separando e ele está tributando certo aquele Ele foi produto informado monofásico. disso, né? É aí que entra a inteligência artificial para ajudar. Neste caso, criando robôs que vão, na hora que você importa a nota fiscal para dentro do seu software, ele já vai fazer a separação dos NCMs, dos produtos que vão vir na nota. Isso aí é importante, porque o que Eduardo falou, exatamente porque nós, como ícone de consultoria tributária, a gente vai realmente fazer dentro da legalidade. A gente não deixa fazer as coisas fora daquilo que a lei manda. Porque não adianta, a gente está baseado na lei. Tudo que a gente faz, o planejamento, o nosso foco é esse, fazer o planejamento tributário dentro da lei. É elisão fiscal. Exato. Não adianta você vir com... Porque, assim, caso, por exemplo, inclusive, nesse caso de microempresa, que abre empresa para colocar a folha, ele tem que ter cuidado, porque na legislação do Simples, terceirização de mão de obra não pode estar no Simples. Então, ele abre um KNAI diferente. Sim. Né? E isso pode também causar, porque o KNAI dele não pode ser terceirização, que é proibido no Simples. Então, eles abrem um KNAI diferente para botar a folha. Tá? Isso aí é perigoso. Então, eu não aconselho. Pode fazer, mas não aconselho, porque seu KNAI não é o correto. Né? Então, isso pode dar na frente, dar problema. Então, por quê? E aí, quer fazer, faz. Bota a folha e tudo. Tira uma nota fiscal para receber dinheiro para pagar a folha. Aí a gente aconselha. Já que está assim, tire uma nota para outra empresa, né? Como se fosse serviço prestado, que você está prestando para outra. O outro que na irá de serviço prestado, mas para remunerar você, para você pagar o impostozinho do Simples, para você pagar a sua folha. Né? Mas tem que ter cuidado. Pode ser falsidade ideológica. Você está no seu contrato social dizendo que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Então isso é perigoso. Então, assim, essa é a consultoria correta. Não tem, eu digo lá nos cursos, não tem receita de bolo não, velho. Ou você faz ou não faz. Exato. Né? Aí isso é que a gente tem que realmente cuidar. Muito cuidado com isso. E os contadores, professor Israel, sempre deve, quando fizer o contrato com seu cliente, dizer como a coisa é feita. Porque fica registrado que ele está mostrando para o empresário a forma correta de fazer as apurações, os planejamentos tributários, etc. Então, se ele quer correr o risco de fazer errado, o problema é dele. O contador não é conivente com aquilo. A ITG 1000, lá atrás, que fez um modelo declarando, né? Tá, o sócio para o pessoal... O pessoal não faz contrato, o pessoal não faz declaração de sócio, não faz, gente. Tem que estar escrito, porque na hora que acontecer alguma coisa, foi meu contador, é a primeira coisa que diz. E não tem, assim, poucos fazem o contrato certinho, todos fazem. Eu acho que aquela declaração foi muito pesada também, foi o empresário assinado. Eu sempre recomendo aos contadores que quando for fazer seus contratos, ele não faça os contratos olhando para os boletos dele, porque senão ele vai cobrar um preço que não compensa ele fazer um serviço bem feito. Verdade. Então, se valorize a sua profissão, porque a sociedade deve entender, e já está entendendo, que o profissional de contabilidade é um profissional essencial à economia, à sustentabilidade das empresas, não é? Então, vamos fazer bem feito. Bom, mas falando ainda em reforma, no final do ano, o fisco federal, né, o governo federal, está querendo um dinheirinho, aí resolveu tributar os lucros. E aí, que saiu a lei dizendo que lucros mensal acima de 50 mil terá tributação de 10%. Ou seja, no final do ano está 600. Isso. Né? E aí disse, olha, agora é o seguinte, é tudo tributado. A não ser que você faça uma ata, né? Queria tributar logo tudo. Mas, se os lucros anteriores, você pode fazer uma ata, entregar até 31 de dezembro na junta comercial e ainda dizendo como vai distribuir certinho em 2026, 27, 28. E se não fizer certinho, eu vou tributar. Se misturando as coisas, né? Mas tem uma coisa importante disso aí, gente. Nessa própria lei, tem a tributação mínima. Rendimentos do ano superior a 600 mil vai ter tributação acima. Inclusive, somando com os lucros. Como se o lucro fosse rendimentos tributável.
Tributar Eles duas vão pegar vezes. todo o rendimento da pessoa, Tributar duas somar, passou de 600 mil no ano, na declaração anual de ajuste, vai ter tributação lá. E esses lucros que entendíamos como rendimento isento que ficava fora, ele vai participar desse bolo. Vai participar do bolo, inclusive rendimento exclusivo na fonte. Então essa lei não foi só visando o lucro, ela foi tributar aqueles chamam os mais ricos. É o rendimento mínimo. Lá em cima tem a formulazinha para calcular. A partir de 600 mil tem a forma para calcular. Então, eu estou dizendo para o nosso cliente, olha, não, porque eu vou tirar 50 mil, 20 mil, 30 mil daqui, 30 mil da outra empresa, deu 60, mas não foi tributado porque é menor que 50 no mês. Beleza. Mas quando somar... Declaração de ajuste. Todos Na os declaração rendimentos de ajuste, se o tributados. rendimento passou de 600... Não juntou o vai- aluguel que ele recebeu. Exato. Então, prolabore, Meu aluguel, prolabore. Então, assim, tudo. essa lei, o pessoal se preocupou muito no lucro só de 50 mil por causa da ata, né? Por causa da ata. Mas ela é mais abrangente, essa lei. Tem Muito que se bom, estudar com alerta. mais calma isso aí. Ela é muito mais abrangente do que só essa ata, né? Mas falando na ata, 31 de dezembro, aí a associação lá do São Paulo Foi entrou... São Paulo. E conseguiram eliminar, né, um mandato de segurança, eu acho, para Elastece até 31 de janeiro. 31 de janeiro. Já estão dizendo que teve mais uma decisão para 30 de abril para seguir a lei da SA, né? E aí, muitos contadores, por conservadorismo, disseram, não, é melhor a gente fazer em dezembro, deixa essa briga jurídica para lá, né? E aí, Luciana, o que é que tu acha dessa Olha, controvérsia toda aí? Essa bênção dessa lei das atas quase que acabava com o meu ano novo. Né? Porque eu acho que todo contador ficou muito agoniado. Porque quem é que passa o Natal em paz, tendo que fazer uma ata, ou seja, a Receita foi essa frase que a Receita Federal disse. Não exatamente com essas palavras. Mas é só fechar o balanço. É só até fechar a 30 de DRE. novembro. Até 30 de novembro. É só fechar. Só fechar. Aí eu pergunto a quem é contador se tá com balanço. Tem contador que podia estar, porque o seu cliente é extremamente organizado e sabemos que isso não existe, que é utopia, né? Então, depois que teve essa liminar, confessa ao senhor Israel e a vocês que eu fiquei tranquila, pelo menos por enquanto, né? Por quê? A gente vai ter um tempo, pelo menos, para pensar, porque nós não podemos assumir a responsabilidade de redigir essa ata. Não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade vai até um certo ponto. Aí é onde entram os nossos colegas advogados para redigir a ata e a gente analisar a ata para ver como é que está escrita. Se está realmente com a divisão que eu queria e que o empresário queria. Certo? E essa na minha cabeça, né, desde que eu terminei o curso de contabilidade, desde que eu estudo, que para mim lucro é lucro. Então, se eu estou tendo lucro, eu estou tendo lucro independente de ser lucro real, lucro presumido, simples nacional, certo? Porém, né, estávamos discutindo aqui antes, né, que essa lei ela não diz claramente, nas suas entrelinhas, que vai acompanhar o Simples Nacional. Né? Aí lá volta o Simples Nacional de novo, professor Eduardo. E queria até a sua opinião sobre isso. Não temos essa explicação clara que a tributação do lucro vai ser para a empresa do Simples. Eu não posso chegar para o meu cliente, olha, vai ser, mas onde é que está isso escrito? Eu acho muito arriscado a gente entrar num lugar onde a gente não tem a clareza da informação. Aí eu quero escutar a opinião do senhor e também do seu Roberto, né? Para ver como é que a gente esclarece de forma mais, vamos dizer assim, mais nítida essa questão da tributação dos lucros. Eu acho que para as outras empresas já está claro, né? Que a gente tem que fazer realmente. Mas e aí, para as empresas do Simples Nacional? Vamos lá. São duas coisas. Uma é a ata, né? Precisa ou não ser feita, precisa ser entregue até quando. Né? A Receita Federal posiciona até 31 de dezembro, né? De dezembro, né? Era até 31 de dezembro, né? Ou seja, esse prazo já expirou. Balancete até 30 de novembro. Até 30 de novembro. E se eu fizer um balancete até 30 de outubro? Então, já é outro problema, conseguiu? Né? Se você... Então, a Receita Federal, na verdade, ela impôs, né, uma regra, né, que ela acabou por distorcer a realidade. Né? Então, ela traz um prazo que é irreal para quem apura, né? Como você muito bem falou, a gente não tem qualidade de informação
né, vinda das empresas sem uma análise, né, que a gente precisa fazer toda essa análise, a gente sabe que essa análise ela leva um tempo, né, porque você levanta as pendências, passa para a empresa, vem documentação, né, e até que isso tudo se ajuste, em média são 2 meses. Né? Então, eu teria aí, a rigor, eu não conseguiria ter um balanço de dezembro nem de novembro, né, muito difícil. para ser arquivado. Né? Então, a Receita ela já, talvez aí nessa ansiedade por recurso já a partir de 2026, né, ela lança uma regra que ela é inexequível, né, e com isso ela fragiliza, né, todas essas atas, né, que foram apresentadas. Na verdade, a gente tem aí uma fragilidade documental, né, porque não ficou claro, né, se eu consigo fechar o meu balanço em 30 de novembro, se eu colocar o de 31 de outubro, estaria correto? Né? Então, já começa aí uma insegurança. Né? Então, vale para todos? Né? Então, aí o lucro presumido e o lucro real me parece estar muito claro. Né? Até porque o lucro presumido, se você não quer distribuir dentro dos limites dos percentuais de presunção, você tem que fazer, né, um SCD apresentando, né, o seu lucro e tal. O lucro real já vem naturalmente, então não tem que se discutir. O Simples Nacional, né, aí sim a gente passa a ter uma discussão, né? Primeiro, pelo próprio limite de valores, né? 4.800.000 para você ter 600.000 de lucro acumulado, deve ser o resultado de muitos anos, que muitas vezes, né, é até uma reserva que esses pequenos empresários fazem. Né? Então, muitas empresas elas preferem, elas têm um lucro, eles optam por ter uma distribuição e um prolabore menor, mantendo na empresa o seu recurso, primeiro como uma garantia para a manutenção da atividade e outra como uma própria reserva pessoal. Né? Ali está mais bem guardado, é como se pensa. Né? E aí essas empresas agora estão num dilema. Né? Esse lucro, né, está alcançado também por essa regra. Né? Eu entendo, e aí eu questiono, não sou jurista, né? Eu faria, por uma questão de precaução, para o meu contribuinte, mas eu levaria essa discussão adiante. Olha, a Receita Federal poderia fazer isso sem alterar a Lei Complementar 123. Sim. Né? Então, eu tenho uma lei ordinária que cria, né, essa regra. Né? Essa lei, se eu não tenho uma competência, se eu não tenho uma regra complementar estabelecida através da Lei Complementar 123, eu poderia, por um outro instituto legal, inclusive, lógico, respeitando a hierarquia das normas, eu poderia ter uma lei, né, ordinária, né, ferindo ou interpretando algo que sequer existe da Lei Complementar 123. Né? Então, eu acho que isso é uma discussão que vai muito adiante. Lógico que tudo que a gente estava falando aqui, né, são pontos de reflexão. Né? A gente não sabe se a Receita efetivamente vai exigir isso, embora eu acredito que vá, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a gente vai discutir se há a legalidade para essa cobrança. Né? Se isso não seria também alvo de uma discussão que pode, inclusive, chegar às portas dos tribunais, né, num prazo muito curto. Eu acredito que... Já estão entrando na justiça. Até o que pela vai quantidade acontecer. de empresas no Simples Até pelo Nacional. volume de empresas que nós temos, e como você já bem falou, né, ela representa 4/5, né, das empresas que nós temos, além da empregabilidade, da importância, né, que ele tem para a economia. Então, professor Luciano, na verdade, eu vou lhe responder, né, mas sem a segurança que eu gostaria de ter. Eu acredito, né, que essa norma, né, editada pela Receita Federal, ela fere, né, a legalidade, né, porque ela tenta, né, criar algo, né, que não está definido na Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional. Mas, como nesse país, né, tudo só se define, né, depois que tudo acontece, né? Então, talvez amanhã eu saiba o que aconteceu hoje, né? Então, a gente nunca consegue ter nenhuma previsão mais ou menos correta do que isso. O que nos cabe é esperar, né, que tenha um pouco de bom senso. E continuar estudando. E que a Receita Federal, ela assim, desperte, né, para o impacto que isso vai ter nas pequenas e médias empresas, nas empresas do Simples Nacional, né? E que ela compreenda, na verdade, qual é a missão, qual é o papel, né, que essas empresas têm dentro da economia brasileira e que elas respeitem esse papel. Imagine, professor Eduardo, se as associações de empresário
tivessem por dentro desses assuntos e tivessem discutido, salvo raras exceções, não é? Porque deveria se discutir isso. A profissão de contador, ela está em ebulição, vamos dizer assim, porque às vezes nós, contadores, queremos resolver o problema do empresário como se ele fosse o nosso problema, porque a gente quer dar segurança jurídica ao que não tem segurança jurídica, porque na hora que se publica uma norma, uma legislação que vai de encontro à Lei Complementar 123 sem alterar a Complementar 123, deixa o contador em pandemônio, vamos dizer assim, não é? Então, é preciso que os nossos legisladores se assessorem dos profissionais, vejam as repercussões. A gente sabe que essa reforma tributária, essas leis, às vezes são discutidas e na ânsia de publicar, a gente entende que por necessidade de recursos para o poder público, estão mandando de qualquer jeito, mas isso não deve ser assim. Eu acho que há um grito de 530 mil profissionais de contabilidade no Brasil, dizendo assim: senhores legisladores, vejam essas leis que vocês estão criando e estão publicando. Isso tem repercussão? Vamos discutir para poder aplicar. Mas essa reforma, ela está vindo, a gente observa com tranquilidade, a gente pode dizer isso, de uma forma muitíssimo atabalhoada, trazendo sérios problemas, porque se a coisa tivesse vindo de uma maneira clara, com clareza solar, era muito fácil de ser implantada. A gente precisa realmente conviver com isso, com essa dificuldade, o que torna a profissão de contador uma profissão que traz emoções forte todos os dias. Eu acho que a pressão dos contadores, ela ora vai lá em cima, ora cai demais, não é verdade? Mas a gente precisa, não só os contadores, que representam um número significativo da sociedade, se os empresários sentissem a dor que o contador sente, eles iam se mexer nas suas associações. Mas é interessante, e isso eu chamo a atenção dos empresários, que quando se convoca uma reunião dos empresários, eles não vão, depois fica dizendo, mas o governo cobra isso, mas você não me falou isso, mas não tem isso. Homem, vamos estudar, vamos ler, vamos nos atualizar, vamos ficar atento às mudanças que estão acontecendo. A gente fica contente porque, mesmo com essas discussões todas, com essas falhas que houveram nessas publicações dessa lei, o Conselho Federal de Contabilidade teve constantemente nosso pessoal junto ao Congresso Nacional discutindo isso. A gente pode não ter sido ouvido, como em alguns casos, em muitos casos não fomos, mas que a gente bateu, mostrou onde estava errado, a gente mostrou. Exatamente. E você vê, como ela disse, em torno de 80% são microempresas. Mas quem foi brigar foi os grandes, não foram pequenos. Nós temos federação das micro e pequenas empresas, temos aí federações. Isso. Por que elas não se manifestaram? Talvez porque, como o Eduardo disse, os lucros das microempresas não chegam a 50 mil por mês, aí não tem interesse, tá? Mas eles deviam se manifestar. As federações das micro e pequenas empresas. Sim. Aqui em Pernambuco tem federação das micro e pequenas empresas. Por que não vai correr atrás dos seus afiliados? Mas não faz. Agora, vou jogar uma pimentinha aí, né? O fisco, ele vai se defender. Porque a lei que isentou os lucros é uma lei tributária de 1996, 1249. E ele mexeu nessa lei. E a lei tributária, na microempresa, ela, na realidade, não fala em o lucro. Ela não fala a palavra lucro. Ela diz os rendimentos, sócios e titulares de micro e pequena empresa que não sejam prolabores, aluguéis ou serviço prestado, estão isentos de imposto de renda. Mas a redação não fala especificamente a palavra lucro. E eles vão tentar se defender. Mas eu não disse lucro. E ele vai dizer, e isso é uma lei tributária, não é a lei da 123, não trata disso. A SA trata da Assembleia, tudinho. Mas a 123, como foi uma lei de estatuto da microempresa, ela não tratou de tributação. Então, eles vão se defender, viu? Eles vão se defender. É uma briga jurídica. É uma briga jurídica aí, né? E falando nisso aí, né? Eu tenho aqui mais uma outra que aconteceu no final do ano, né? Que é a 1570, né? Que trouxe a tributação
de 10%, tirando 10% dos incentivos fiscais. Benefícios fiscais, incentivos fiscais. Vai impactar empresas de PIS e COFINS, que é zero. Pelo menos um ano vai tributar se o PIS e COFINS é 9,25%, 0,92% para alguns produtos, não é? E eu alerto aos clientes que têm, os contadores que têm empresas que têm produto alíquota zero, que peguem os NCM desses produtos e compare com a cesta básica atual, já do IBS-CBS, porque ele diz, esses produtos vão ser tributados, exceto aqueles que continuaram na cesta básica. Então, eu tenho que pegar o que está na cesta básica hoje, olhar para lá, esse aqui é zero. O que não tiver na cesta básica hoje, vai ter tributação. Tá? E aproveitaram isso para também aumentar em 10% o lucro presumido, que é uma forma de tributação. Eles dizem que a gente chama Simples Nacional, forma de tributação, eles não, é incentivo fiscal, eu disse pro Simples, né? Tanto é que, se você é alíquota zero, arroz e feijão lá fora, quando você vai pro Simples, você paga, porque isso não é o benefício fiscal. Eu tô dando lá fora, quem tá no Simples, eu não vou dar 2 benefícios. Aí eles cantam até o presumido como benefício fiscal, com um benefício que assim, você sai do lucro real e vai pro presumido para pagar menos imposto. Quem é que no Brasil hoje, no presumido, está pagando menos imposto? É raro aquele que paga menos imposto. Porque essas alíquotas, não é alíquota, vamos falar, percentuais de base de cálculo de presunção, ele é de 96, 97. Quando o Brasil era outro, o mundo era outro. Existia uma expectativa inflacionária no lucro, que hoje está bastante reduzida quando comparada, né, aos patamares da década de 90. Né? O mundo globalizou, o comerciante... E eles estão com o mesmo parâmetro lá de trás. Então, hoje, um comerciante, na realidade, todos eles dizem que é 3% o lucro. Ele está tributando em 8%. E quem é que vai dizer que eu vou sair do lucro real para o presumido para pagar menos? Aliás, eu estou saindo do presumido para o real para pagar menos. Né? É o contrário. É o contrário. Né? Que aí a empresa do presumido agora realmente vão ter que repensar. Por quê? Primeiro, a reforma tributária diz que o PIS e COFINS acaba em 27. Eu entro com o CBS, que deve ser de 8 a 9 ali. 8,4. Que é não cumulativo. Então, essa vantagem que o presumido tinha acaba em 2027. Tá? Então, eu já vou pensar. Se eu vou ter que tomar crédito para o IBS, eu vou ter que ter documento fiscal de entrada, e o grande problema do presumido para ir para o lucro real é documento que não tem para comprovar a escrita contábil. E se agora eu vou ter que documento, porque eu vou ter que ter crédito, eu vou ter que documento. Se eu tenho documento, eu vou fazer a escrita melhor. Se eu tenho escrita melhor, eu posso ir para o real. Procedo, exatamente. Se eu tenho todos os documentos, eu vou testar o real, já que eu tenho que, obrigatoriamente que ter documento para crédito. Qual é o problema do presumido hoje? Eu conheço isso, que eu faço planejamento o tempo todo. A qualidade da documentação. É a qualidade da documentação que eles não têm. É o risco, né? Que planejamento se corre constante. em se fazer uma demonstração contábil sem a documentação comprobatória. E olha, só com o IBS e o CBS já era uma possibilidade boa de você ir para o real. Porque você vai ter que pedir nota, sai pedindo nota, sua escrita vai melhorar, seu lucro vai tentar diminuir, porque entrando nota de despesa, seu lucro vai tender a ser o real. E agora, com um aumento de 10%, é que o negócio vai o presumido vai praticamente... E tira então, mas isso... O pessoal, as empresas vão ser expulsas do presumido pelo próprio fisco, né? Ele vai ter que correr para o lucro real. Esse regime eu vou acabar com ele, o fisco está dizendo. Então, assim, realmente... E outra coisa, é 5 mil, né? Acima de 5 mil. Duas coisas que eu estive estudando, que eu estou para fazer a palestra lá pelo Conselho, né? O Conselho vai... Estou indo para Salgueiro, Serra Talhada e Arco Verde. E depois faço em Recife. Esse mix tributário fazer em Recife. Né? Fui cobrado por Fara, né? Venha fazer em Recife também. CRC, né? Tem interesse nisso. Tem interesse. Deixar os contadores esclarecidos. E aí eu levantei e fiz uns cálculos. E aí tem o seguinte, o limite é 5 mil no ano. Tá? Mas ele é proporcional ao trimestre. Então, se eu ultrapassar no primeiro trimestre já 1.250... 1.250, eu já tenho que pagar... O acréscimo naquela que passar. Ou a minha base de cálculo já aumenta 10% naquele que passar. E não compensável, né? E não compensável. O que eu posso fazer é assim... No outro não. O que você pode fazer é o seguinte, né? Se eu ultrapassei, vamos supor, 300 mil no primeiro, mais 200 mil no segundo, já paguei e tal. Até o terceiro,
eu ultrapassei 600 mil. Quando eu fizer o quarto, e aí eu cheguei no montante do ano 5.700. Então, no ano eu passei 700. Aí eu vou olhar O que você que pagou? eu já paguei, já usei com a base maior 600 mil. No último trimestre eu só uso 100. Independente se eu no último trimestre deu 200, 300, eu só vou usar 100 para completar os 700. Então tem que ter cuidado. E outra coisa que tem que ter muito cuidado é, se eu ultrapassar 1.250.000 e eu tiver duas atividades, por exemplo, serviço e comércio, o excesso vai ser dividido para as duas atividades, proporcionalmente à receita De cada atividade. Então, vai ser um trabalhinho bom para se fazer em 2000, né? Agora em 26, então, o que é que falta? Planejamento tributário. se preparando em 26 para quando entrar o ICMS. E aí, porque agora não dá mais para correr, olha, eu não aconselho ninguém sair nas carreiras do presumido por real. Primeiro que o cara faz o ano, todo dia assim, eu tô tendo prejuízo, eu vou para o real. Aí a gente, aí começa a fazer, vamos fazer o seguinte, vamos passar o ano, você vai para o presumido, eu vou fazendo real aquele lado. Aí a gente vai fazendo real lá na empresa. Aí, essa despesa não pode, essa despesa não pode, essa despesa... Quando chega no final do ano, ele não tem prejuízo, ele tem lucro, é porque ele... Com o presumido, a contabilidade fica um pouco relaxada, ele joga uma despesa que, na realidade, não é despesa da atividade da empresa. Despesa dele, pessoal. Né? Despesa pessoal, vai misturando e a gente vai enxugando. Aí, quando chega no final do ano, não é bem aquilo que ele estava pensando. Então, fazer isso nas pressas, assim, agora, em janeiro, calcular... Vai só revelar uma distribuição disfarçada. Então, assim, a gente vai trabalhar 26... se preparando para 27. É isso que tem que ser feito. Em resumo, 26 será um ano de estudo profundo. Exatamente. Bom, aí a gente aqui já está no final, então eu queria assim, as considerações finais de vocês para a gente encerrar aqui esse bate-papo aqui sobre a reforma. Professor Israel, sócio, consultor da Ícone, receba a nossa gratidão do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco por nos abrir essa porta para que a gente possa, mais uma vez, contribuir com os profissionais de contabilidade, com os empresários, com os estudantes, principalmente de ciências contábeis, com essas informações riquíssimas para o exercício da profissão contábil. Dizer que o Conselho de Contabilidade está de portas abertas se a sociedade disser, e os contadores principalmente disser, a gente precisa de um treinamento tal. A gente vai buscar até na NASA, mas traz o treinamento para os contadores. Obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer ao convite. Já é a segunda vez, na primeira vez que nos conhecemos eu era vice-presidente lá da Paraíba, hoje estou como ex-vice-presidente, um né? Muito bom lá na Paraíba, em Campina Grande. Isso, exatamente. E parabenizar. Como eu ratifico o que eu falei no início, né? São de iniciativas como essa que a gente precisa. Informações fidedignas e claras. O professor Eduardo deu um show aqui hoje, sempre Roberto, né? E eu acho que é isso que a gente precisa. Procurar a informação certa onde tem a informação certa. E ratifico também a força dos conselhos regionais de todo o Brasil. Os conselhos de contabilidade, eles existem exatamente para isso. Nós temos a Câmara de Desenvolvimento Profissional que está aí para levar curso para o profissional. Então, o profissional de contabilidade se interessa em procurar esses cursos. Porque são profissionais que têm a capacidade técnica e a capacidade teórica também de passar essas informações. No mais, só agradecer o convite e deixar aí minha disponibilidade, caso precisem da minha pessoa. Obrigado. Professor Eduardo, já deu o show agora, né? Professor Israel, o show já terminou. Não poderia ser diferente, né? Foi um prazer poder dividir com vocês, Roberto Nascimento, Luciana, né? Esse momento de discussão, de reflexão. Eu acho que... eu tenho certeza, né, que esse ano de 2026 vai ser um ano, né, onde todos nós teremos que nos desdobrar em termos de conhecimento, né, em termos de aprendizado, em termos de difusão de informações verdadeiras, né, que eu acho que é o que a gente precisa hoje. Infelizmente, Luciana acho que foi muito precisa quando ela falou, né, que nós temos muitas informações, mas infelizmente nem todas são verdadeiras ou confiáveis. E esse é um dos momentos que a gente fica feliz, né, em poder trocar ideias, né, e mostrar, né, o quanto o momento, né, ele exige essa dedicação dos profissionais de contabilidade.
e reforçar que o Conselho de Contabilidade, assim como a Ícone Consultoria, né, nessa parceria, a gente está aqui à disposição dos profissionais para que a gente possa elevar, né, e levar a contabilidade, né, ao local onde ela realmente merece estar, que é no centro das decisões financeiras e econômicas do país, né? Então, a gente precisa e vamos fazer isso, né? Não tenho dúvida, talvez não amanhã, mas no espaço de tempo, acredito, muito curto, né? A gente vai melhorar, né, essas informações para que os empresários possam fazer aquilo que eles fazem com maior tranquilidade, né, que é exercer a sua atividade comercial, né, e com maior segurança, com segurança jurídica, né, com pagamento, com a tributação justa, né, para que o país como um todo cresça, né? É esse o papel da contabilidade e a contabilidade não vai se furtar, né, a cumprir o seu papel. Israel, professor Nascimento, Luciana, muito obrigado, foi um prazer. Obrigado. Eu agora, com o nome da Ícone, quero agradecer a você, professor Roberto, professora Luciana, professor Eduardo, companheiro aí de longas datas aí, né? Bom, e dizer exatamente isso aos contadores, aos empresários contadores, precisando, a Ícone, o Conselho, nós estamos à disposição. Venha ser parceiro nosso, né? Exato. Porque a gente vai realmente precisar, né, se unir e discutir essa ligação para dar o melhor para os empresários, né? E nós estamos abertos para isso. A consultoria é uma empresa de consultoria tributária. Vive disso. Então, a gente tem expertise nessa área, tá certo? Então, fica aí o convite a vocês, quem quiser participar, ser parceiro da Ícone, se junte a nós, né? Isso. Tá certo? E até a próxima. Um abraço para vocês e até a próxima. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Viu? Obrigado. Obrigado. Obrigada.